Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês a tradicional lista aqui dos livros, né, que chegaram aqui agora em julho, tá? Os livros que eu comprei em julho nas promoções da Amazon aqui, então quer dizer, falar um pouquinho sobre isso aqui. São 17 livros novos, aí teve promoção, teve Prime Day, né, da Amazon, então alguns preços ali muito bacanas, então quando a gente pode a gente aproveita, né? Então, trazendo para vocês aqui esses 17 livros novos aqui, tá? E vou mostrando aqui a capa, falando um pouquinho de cada um, fazendo aqui algumas conexões e a gente vai, enfim, trocando essa ideia, beleza? Então, antes eu deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito, tá? E o meu romance está na editora, estou aqui fazendo os processos de correção e tal, para poder publicar até setembro. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vale dizer então, né, repetindo que na verdade teve, enfim, várias promoções interessantes ali na Prime Day, quer dizer, então eu acabei fazendo duas compras esse mês, aquela tradicional do início do mês e a compra da Prime Day para aproveitar algumas promoções ali de 50%, 60%, tá? Muito bacanas. Para além disso, também vale dizer que eu, na verdade, tem mais 3 livros para chegar, né? Enfim, 2 deles certamente foram sabotados aqui pela nojeira que eles seguem fazendo aqui com os correios e tal. E tem um outro que está para chegar, amanhã ou depois de amanhã. Então, enfim, estou aguardando aqui. E aí, enfim, ele na verdade vai comparecer no próximo vídeo aqui, no vídeo do mês que vem, tá? Também nesse vídeo de hoje também tem um livro que eu comprei, enfim, né, ali no início do mês e tal, depois de chegar a leva de junho, né, mas enfim, ele chegou aí e tal, então entra na leva desse mês também. Beleza, pessoal? Então vamos lá falar um pouquinho aqui sobre esses livros. Primeiro, já mostro para vocês aqui o livro do Hans Christian Andersen, tá? A Roupa Nova do Imperador. É um livro, né, ele é maior aqui do que o tamanho normal, que é o 17 por 21, né? Enfim, tá aqui. Então, quer dizer, A Roupa Nova do Imperador, que é uma fábula, né, do Hans Christian Andersen, que tem aquela famosa história, aquela famosa frase, né, o rei está nu e tal. Então eu comprei um pouco por isso também. E aí conta a história um pouquinho aqui. O imperador adorava roupas novas. Um dia apareceram 2 tecelões oferecendo-lhe um tecido muito especial. Os estúpidos e incompetentes não conseguiam enxergar as roupas feitas por ele. Sempre atual, essa fábula de Christian Andersen sobre a hipocrisia é lindamente ilustrada por Eve Tarlet. Então tá aqui. E 2 coisinhas rápidas sobre esse livro. Primeiro, um dos meus objetivos aqui, né, comprando esse livro, é ter o texto aqui em livro, porque eu já tenho ele em PDF, na verdade, e para poder fazer algumas pesquisas, inclusive algumas reflexões sobre o Bolsonaro, sobre o bolsonarismo, né, que eu já até troquei com vocês aqui em alguns vídeos, né? E o segundo comentário é que, na verdade, a compra que eu fiz desse livro aqui demonstra um dos problemas de você comprar na Amazon. Porque, como você não está vendo o livro físico, né, às vezes você não tem muito ali, você não para observar certas descrições, como, por exemplo, o fato de que aqui não tem o texto completo, né? Aqui tem o texto, um texto resumido, né? Então, na verdade, eu comprei pensando que eu estava comprando o texto completo e estou comprando o texto resumido. De qualquer maneira, enfim, fica aí, porque tem umas ilustrações bacanas aqui também. E, bom, é bom ter o livro físico também, né? Então essa aí é a primeira, né? Esse é um dos problemas de comprar. Na verdade, a livraria, do meu ponto de vista, é insubstituível, né? Mas você não podendo estar na livraria o tempo todo, eu estou passando por essa situação absurda aí, então não tô nem indo em livraria. Mas, enfim, né? A Amazon tem uma vantagem também gigante, que são os preços, né? E também tem uma lista lá que você pode fazer dos livros que você quer e tal, como se fosse ali uma lista sua, né? E aí, enfim, isso também é bacana, é interessante ali na Amazon esse mecanismo. Agora tem esse defeito, né? Tem esse problema, na verdade, que é que você não está vendo o livro, né, na sua frente, não está folheando ele, você muitas vezes perde alguma característica, às vezes compra e fica faltando alguma coisa. Enfim, vamos lá. Os prós e os contras, tem mais prós do que contras, especialmente em relação ao preço, né? Agora, o contra tem né? Essa questão de você não estar folheando o livro, não estar em contato físico com o livro, que é uma coisa muito legal. E eu sempre gostei de fazer isso, desde moleque, sempre fui rato de livraria.
e espero voltar a ser, né? Vamos ver aí. Enfim, segundo livro da lista, tá? O Byung-Chul Han, Hiperculturalidade, Cultura e Globalização, tá aqui, tá? Esse livrinho aqui do Byung-Chul Han, que é esse filósofo coreano, já fiz vídeo aqui sobre o livro dele, né? Que é esse aqui, ó, A Favor Fechar os Olhos, em Busca de um Novo Tempo, tá? Então esse livro aqui do Byung-Chul Han, certo? Esse aqui, na verdade, esse aqui é o que eu li, né? Li e fiz vídeo sobre ele. Esse aqui é o 9º livro dele que eu compro, tá? Então tem aquele que eu li, mais 7, e esse aqui agora é o 8º, que é o Hiperculturalidade, Cultura e Globalização. Então ele começa falando sobre um etnólogo inglês, Nigel Barley, que levantou a suspeita de que a verdadeira chave do futuro reside em que conceitos fundamentais como cultura deixariam de existir. Seríamos, segundo Barley, todos nós mais ou menos como turistas de camisa havaiana. É turista o nome para ser humano após o fim da cultura? Ou vivemos ainda em uma cultura que nos dá a liberdade de nos lançarmos como enxame na vastidão do mundo, na condição de alegres turistas? Como, afinal, descrever essa nova cultura? Então, essa discussão é interessante, é importante, me interesso aqui, né, bastante. Eu acho que, enfim, a princípio eu já adianto, né, até para mim mesmo aqui, que a figura do turista não resume bem, né, o homem do futuro. Mas, enfim, vamos ver o que ele tem a dizer aqui para poder conversar com as ideias dele, beleza? Então vamos lá. O terceiro da lista é um livro do Gili Lipovetsky, O Império do Efêmero, a moda e seu destino nas sociedades modernas, tá? Então ele vai defender essa edição aqui, saiu bem barato, tá? Foi um dos mais baratos aqui dessa promoção da Prime Day. Deixa eu até ver o preço aqui para trocar com vocês aqui. Deixa eu ver, tá onde? Esse aqui foi R$ 28,50, um desconto de mais de 50%, tá? Que é esse trabalho aqui do Gili Lipovetsky. Eu já li metade de um livro dele ali, que é o Estetização do Mundo, e vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Ele fala sobre essa questão do efêmero, e o efêmero é uma característica e ao mesmo tempo um problema, né, do mundo que a gente tem vivido aí nos últimos 20, 30 anos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem, enfim, efeitos interessantes, né, gera uma série de novidades aí e tal, mas também gera um certo empobrecimento do rigor, da extensão e tal, que acaba sendo ruim, né? Acaba sendo problemático, tá? Então vamos ver o que ele tem a dizer, o Gili Lipovetsky, certo? Vamos lá, pessoal. Próximo da lista aqui também é um livro sobre cultura, né? Tal, assim como o do Byung-Chul Han, né? Cultura, um conceito antropológico, do Roque de Barros Larraia, tá? Ou Laraia, enfim, né? Tá aqui. Esse livro também ele já é antigo, né? Ele já é bem aí, já tem uma história esse livro, já virou um certo clássico até da antropologia, tá? E ele também saiu bem barato, ele foi um dos mais baratos aqui, saiu por R$ 29,10, promoção também aí de mais de 50%, tá? Um livro, ele é um livro pequeno, né? Um livro curto, ele tem aqui, deixa eu ver aqui, tem 110 páginas, né? 108 páginas, tá? E o Roque Laraia, né? Ele é professor da UNB, tá? Professor aí da UNB e também é antropólogo no Museu Nacional da UFRJ, certo? Então esse livro aqui já ficou, inclusive, famoso aí, virou um clássico da antropologia e já está na lista aqui para ler também, para pensar essa ideia de cultura, tá? Bom, esse próximo livro aqui que eu vou mostrar é o do Peter Handy, tá? Ensaio sobre o cansaço, certo? É um ensaiozinho aqui curto também do Peter Handy. Ele tem 62 páginas, né? Ele escreveu esse livro em 1989 na Espanha, estava de férias lá na Espanha. E o Peter Handy é um escritor austríaco de mãe eslovena, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2019, tá? Então é um cara que, enfim, eu não li nada dele ainda, e está aqui na lista esse livro aqui, que é um ensaio curto, né? Uma experiência dele ali, é uma espécie de uma mistura de diário com uma história e tal. Então, quer dizer, vamos também ver o que ele tem a dizer aqui, que ele tem a mostrar. E dele eu já comprei, né, há alguns meses aí, esse aqui, que é o Dom Juan, narrado por ele mesmo, né? Então esse aqui também é um livro do Peter Handy, Prêmio Nobel de Literatura de 2019, que é um escritor austríaco de mãe eslovena, certo? Então é isso. O que mais? Vamos lá.
Esse aqui é justamente o livro que chegou aí, que eu comprei antes, né, dessa leva da Prime Day, e ele chegou um pouco depois, né, tem aqui, alguns livros da Amazon, eles acabam vindo com prazo ali de 15 dias, 20 dias, eu não sei por que direito, parece que é porque tem alguns vendedores que são parceiros, não são conectados diretamente com a Amazon, então enfim, né, eles acabam tendo prazos diferentes, né, do site propriamente dito, né. Então, enfim, esse aqui é o livro, né, a coleção Os Pensadores, com textos do Adorno. Tá? O Adorno é um filósofo alemão, né, enfim, da primeira metade lá do século XX, Escola de Frankfurt, enfim, né, uma série de estruturalismo, então, um autor importante dessas linhas aí. Tá? E aqui tem 3 textos dele, certo? Vamos lá, mostrar para vocês os textos do Adorno que tem aqui nesse trabalho, nessa divisão aqui, né, que foi feita. Aonde está aqui? Deixa eu ver. Então, é o conceito de iluminismo, né, que é um texto dele, tá? Tá aqui no final, né? O conceito de iluminismo, que é um texto em parceria com o Horkheimer. Eu nem sei se esse texto aqui tem no Dialética do Esclarecimento, talvez tenha, porque alguma coisa me lembra aí que tem, né? Enfim, e aí o segundo texto se chama O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. Foi por causa desse texto aqui que eu comprei, né? Eu já conheço esse texto há muito tempo, de escutar falar e também de ler alguns comentários, inclusive do Zé Miguel Wisnik, né? no livro dele sobre a música. Então, enfim, O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição, na página 65, né? O segundo texto, e o terceiro, Introdução à Controvérsia sobre o Positivismo na Sociologia Alemã. Tá? É um texto mais específico lá da discussão alemã. Então, o Adorno tá aí, tá? Esse aqui é o próximo dali. Já perdi até a conta aqui. Mas, enfim, vamos lá. Próximo aqui esse livro se chama No Exílio, e eu descobri ele também agora, né? Mês passado eu descobri ali, fuçando a Amazon, pescando ali as dicas e tudo mais que aparecem. E esse livro é da Elisa Lispector, que é irmã mais velha da Clarice Lispector, tá? É uma irmã a irmã mais velha dela com 9 anos, né? 9 anos de diferença. E ela tinha... deixa eu ver aqui se é isso mesmo, né? Deixa eu ver... Enfim, tá lá no texto, eu acho que é isso mesmo, 9 anos de diferença, depois eu confiro aqui. Mas enfim, e aí esse aqui é uma biografia, eles chamam de autobiografia, de romance autoficcional, né? Quer dizer, uma autoficção, que é um tipo de literatura muito comum que a gente está, né, enfim, já está entrando em contato aí nas últimas décadas, tá? Então esse trabalho aqui da Elisa Lispector, e, enfim, para além de tudo, né, irmã da Clarice Lispector, ganhou prêmios também, o livro ganhou prêmios e tudo mais. Então, para quem não sabe, elas vieram da Ucrânia, né, para cá, para o Brasil, exiladas lá, dos conflitos lá na Ucrânia, na época, lá na década de 40, se não me engano. Deixa eu ver aqui, na década de 10, né, na década de 10. E aí vieram para o Brasil, se instalaram em Recife e tal. A Clarice Lispector virou, né, acho que é uma das escritoras mais famosas do Brasil, mas na verdade ela nasceu na Ucrânia, né, se naturalizou brasileira e tudo mais, mudou de nome, inclusive. A Clarice, ela na verdade se chamava Chaya, né, e depois se transformou em Clarice Lispector. E a irmã dela está aqui, né, a Elisa Lispector, esse trabalho também aqui, que já está na lista para ler aqui também dos próximos livros. Beleza? Então vamos lá, o que mais? Aqui tem mais um trabalho do Bolanho. O Bolanho junto com o Byung-Chul Han, é um dos caras que eu mais comprei livro aqui nesses últimos meses com essas promoções da Amazon. Tá? Então tá aqui a literatura nazista na América, um experimento aí do Bolanho, né? Ele cria ali autores fictícios e outros verdadeiros, faz uma mescla ali para poder falar do fascismo, do nazismo, também na literatura, né? na América. É mais um tipo de trabalho interessante para discutir esses limites da arte, né? Até que ponto a arte, enfim, é algo que possa ser definido como algo necessariamente enriquecedor, ou, enfim, algo que tem aí os seus... enfim, né, os seus reveses e tal. Tem pessoas que contribuem, na maioria das vezes gera enriquecimento, mas também tem gente que usa a arte para poder criar ali, enfim, problema e divulgar ideias bizarras como o próprio nazismo e tudo mais, né? Então, enfim, fica a dica aí, tá? E também vai para a lista aqui dos próximos livros a serem lidos. Do Bolanho eu já li 3 romances dele,
o Monsieur Pen, um romance muito interessante dele, tá? E, enfim, então segue aí a literatura nazista na América, tá? Essa capa bacana aqui também da Companhia das Letras. Beleza? Então, o próximo aqui da lista, vamos ver o tempo aqui. O próximo é o trabalho do George Agamben, tá? O Homem Sem Conteúdo, tá? Que também estava num desconto bem legal ali, então eu comprei, falei, vou adquirir, que o Agamben, enfim, tudo que o Agamben escreve, mesmo quando a gente eventualmente discorda dele, são trabalhos instigantes, ali, trabalhos interessantes, com reflexões diferentes e tal, e que muitas vezes apontam para questões fundamentais aí do mundo, né? E aí esse trabalho aqui fala sobre arte. Então, o que quer dizer então que a arte foi além de si mesma? Significa verdadeiramente que a arte se tornou para nós um passado, que ela desceu nas trevas de um definitivo crepúsculo, ou quer dizer, na verdade, que ela, cumprindo o círculo do seu destino metafísico, penetrou novamente na aurora de uma origem na qual não apenas o seu destino, mas o do próprio homem poderia ser posto em questão de modo inicial, falando sobre os limites da arte, né? Então, tá aí bem interessante. O Homem Sem Conteúdo, livro do George Agamben, também está aqui na lista dos próximos para ler, beleza? Outro aqui também que eu descobri nessas pesquisas aqui da Amazon foi esse aqui, A Ficcionalização da História, Mito e Paródia na Narrativa Portuguesa Contemporânea, Márcia Valéria Zamboni Gobbi, tá? Então tá aqui esse livro da editora da Unesp, né? E eu adquiri na Amazon, enfim, e fala sobre a forma como a literatura portuguesa moderna e mais recente ficcionalizaram certas, enfim, situações históricas para poder apresentar ali perspectivas novas, fatos novos, olhares novos, né, sobre os fatos históricos, tá? O Saramago é um exemplo mais evidente disso, né? Já falei disso aqui várias vezes, falando sobre o Caim e tudo mais, quer dizer, o Saramago tem esse papel importantíssimo aí na literatura, não só de Portugal, mas da língua portuguesa de maneira geral, né? E aí ela vai discutir essa questão da ficcionalização da história. Isso aqui é interessante, inclusive, para pensar os dilemas que a gente vive hoje aí também, esses dilemas de guerra de narrativa e tudo mais, quer dizer, né, as ambivalências disso também é uma questão muito contemporânea, muito atual, né, do mundo de hoje que a gente vive, tá? Tá aqui na lista também. O próximo livro aqui é o livro do nosso ministro da Economia, o Fernando Haddad, tá? Comprei também, estava num desconto muito bacana ali. E aí, enfim, o terceiro excluído, certo? Uma discussão, contribuição para uma antropologia dialética, tá? Então ele faz aqui um apanhado de teorias da biologia, da linguística, da antropologia e tudo mais, para poder fazer aí uma reflexão sobre, enfim, sobre os caminhos, né, da humanidade e tal, e do diálogo, né, entre os povos, entre as culturas e tal. Então já está aqui na lista também. E lembremos aí daquela situação antológica lá dele com o Bruninho. Eu fiz aqui o vídeo, né, falando do Homo Brasilis, anti-Brasilis bolsonarenses, né? Veio a ideia de fazer essa questão aí do Homo anti-Brasilis bolsonarense por conta da discussão engraçada até que teve lá com o Haddad e o Brunini, né? Ele dizendo que, eu tô fazendo um esforço gigantesco para te entender, tá difícil, mas enfim. Então, quer dizer, e aí vamos dialogar com as ideias do Haddad aqui nesse livro novo dele aí. E, enfim, né, conseguindo completar aqui, eu faço vídeos para o futuro com certeza, beleza? Então tá aqui o terceiro excluído, da editora Zahar, certo? Esse aqui também está na lista aí. Bom, o próximo é uma compilação aqui da Serrote, né? Que é do Instituto Moreira Salles, tá? 12 ensaios sobre o ensaio, Antologia Serrote, tá aqui, certo? Então, enfim, são vários textos aqui sobre a questão do ensaio. Então, Alexandre Eulálio, César Aira, Christy Van Poel, Cíntia Ozick, Germán Arciniegas, Jorge Lukács, né, que é um autor aí, um marxista já famoso, né? Jan Starobinski, que é um cara da linguística também, muito estudado aí pela galera da linguística, João Jeremias Sullivan, Lúcia Miguel Pereira, Max Benzi, que é um cara que, se não me engano, é citado pelo Haroldo de Campos, num dos ensaios dele ali, Paulo Roberto Pires e William Haslitt, tá? Então tá aqui, tem o índice, são textos sobre o ensaio, né? Então falam sobre o ensaio na teoria, né? Definições do ensaio,
e também formas de escrita e tal, que o ensaio é esse texto intermediário entre enfim, aquele conceito entendido de maneira meio cartesiana e a literatura mais ficcional, né, enfim, propriamente dita. Tá? Então, enfim, o diálogo entre filosofia e arte no texto fica muito no ensaio. Né? Então tá aqui, esse aqui também vai para a lista aí, certo? É o próximo aqui e o ensaio é um dos meus textos preferidos, né? Eu gosto muito de escrever ensaio, tenho alguns aí, inclusive ganharam o prêmio e tal, e é um estilo. E esse romance que eu acabei de escrever, ele é um romance ensaio, né? É uma mistura de romance com ensaio, que também é uma certa experiência ali, mas enfim, é uma mistura de ficção com o debate de ideias e tal, para poder mostrar algumas coisas ali. E aí, só para deixar registrado aqui ainda em relação a esse tema do ensaio, um dos textos mais sensacionais que eu já li, que tem, né, que existem sobre o ensaio, está aqui nesse livro do Adorno, que é o Notas de Literatura 1, que é o Ensaio como Forma, que é um texto muito interessante, muito bacana, e que, enfim, ele desenha de maneira bem rica, né, essas especificidades do ensaio e as complexidades do ensaio também, que é um texto que parece fácil, mas não é fácil de fazer não, né? Pelo contrário, certo? Porque inclusive ele não está nem muito setorizado e, digamos, né, reduzido a nenhum tipo de regra, a nenhum conjunto de regras mais, digamos, né, mais específico ali, até mais anestesiante, né? Então, quer dizer, o ensaio ele obriga o escritor a aprofundar e a trabalhar com um tipo de linguagem mais amplo, e o leitor também vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto para poder se conectar com o ensaio de maneira mais ampla, certo? Enfim, pessoal, estamos chegando ao fim aqui, faltam 5 livros, tá? Vamos ver aqui, né, para poder adiantar. Esse aqui, na verdade, é mais um aqui que eu consegui adquirir de novo, né? Emprestei esse aqui para um amigo, uma figura aí que, enfim, provavelmente nem leu o livro, mas sumiu com o livro e não me devolveu. Então, mas é gente boa, isso aí é só uma brincadeira aqui, porque certamente está lá com ele guardado. Enfim, o Jean Baudrillard, Power Inferno, tá? Numa edição aqui nova, né? Uma capa diferente aqui e tal. Requiem para as Twin Towers, Hipótese sobre o Terrorismo, Violência do Global e Máscara da Guerra. Especialmente esse texto aqui do Hipótese sobre o Terrorismo me interessa aí para poder pensar até essa questão de Israel lá com a Palestina. Tá uma reflexão bem legal do Baudrillard aqui, que está conectada com o 11 de setembro. Né? Esse livro aqui foi feito no contexto lá do 11 de setembro. E o Jean Baudrillard, esse filósofo, é sensacional também, que, enfim, escreve um monte de coisa interessante, que faz sempre a gente refletir e pensar, tá? Bom, o próximo aqui é um texto do Alejandro Zambra, Múltipla Escolha, tá? Eu também descobri tem pouco tempo aí, tem, sei lá, uns 15 dias, e aí falei, vou comprar também para ver qual é, porque gostei ali da descrição do livro, né? E ele é um escritor chileno, tá? Então tá aí, né? Enfim, né? Essa galera do Chile que escreve muito bem, inclusive o Bolanho, né? Então o Alejandro Zambra tá com esse trabalho aqui, e aí eles dizem aqui, né, que não dá nem para classificar, seria arriscado de dizer que é um romance, né? Porque é um texto ali que funciona misturando vários gêneros e tudo mais. Então, quer dizer, também está na lista aí, e vi aqui que o Alejandro Zambra nasceu em 75, no mesmo ano que eu, né? Então tem a minha idade aí. E vamos ver esse livro aqui dele, né? O Alejandro Zambra, Múltipla Escolha. E tem mais um livro dele também lá na minha lista, já está aqui na dica. Além disso, tem um vídeo dele, se não me engano, do Fronteiras do Pensamento, que eu separei ali para poder até fazer um vídeo aqui a respeito de uma questão que ele levanta lá sobre literatura e vida cotidiana e tal. E vamos tentar falar um pouquinho sobre isso também no futuro, beleza? Vamos lá, o que mais? O próximo aqui, né? Esse aqui, na verdade, eu até já falei sobre ele quando eu falei aqui da Olimpíada, né? Fiz a lista dos livros sobre a França. Colin Jones, Paris, Biografia de uma Cidade, tá? Então é um livro aqui bem grande, né? Tem, se não me engano, 600 páginas, né? 580 páginas. E, enfim, né? Uma biografia sensacional da França, de Paris, né? Que é essa cidade aí, enfim, histórica, uma das cidades mais importantes da história da humanidade. E tá aqui a Torre Eiffel, né, e tal, e a gente tem sempre muito que aprender com a França o tempo todo, né, e tá aqui esse livro aí muito bacana do Colin Jones, que é um escritor inglês, né, na verdade, até deixa eu conferir aqui de novo,
Ele é professor, na verdade, de História, né, na Universidade de Londres, Queen Mary, e especialista em História da França, né? Então é até interessante, porque é um olhar de um inglês sobre a França, né? Então isso também é legal pra caramba entender essas variantes aí, porque também ajuda a gente, enfim, ensinam a gente, né, bastante aí sobre os países, tá? E aí, repito, a França é um lugar que a gente tem que ter o tempo todo estudando a França, é a terra enfim, da Revolução Francesa, a terra das vanguardas, a terra aí do impressionismo, a terra de um monte de coisa bacana que aconteceu e que a gente tem que estar aí, enfim, bebendo disso para conectar com as questões brasileiras e criar as nossas visões aqui, as nossas soluções, mas em diálogo com essas coisas ricas aí que a humanidade já construiu, né? E aí, pessoal, faltam 2 livros, tá? Esse aqui é uma aposta que eu estou fazendo aí também, porque eu li ali rapidinho a sinopse, né? O Ato Criativo, uma forma de ser, do Rick Rubin. Tá? Então tá aqui essa capa interessante aí. Eu gostei da sinopse. É um livro que fala sobre arte e cotidiano, arte e vida cotidiana e tal. E não conheço o autor, não conheço aí o que ele tem a dizer, mas apostei, foi uma aposta aqui para ver qual é, né? Como se diz. Tá? Então tá aqui esse livro do Rick Rubin, certo? São vários textos curtos, né? Sobre assuntos do cotidiano e tal. Enfim, né? Tábula rasa, hábitos, construção, ponto de vista, mente abundante, tudo mais, tá? Então tem muita coisa legal aqui e vamos ver o que ele tem a dizer aí, e aí eventualmente fazendo vídeos também a respeito e tal, para poder trocar essa ideia com vocês aí, tá? E vamos lá, o último livro da lista é esse livro aqui, que é um livro, pô, veio uma capa dura, nem tinha, né, nem sabia que era capa dura, tá aqui, ó, que é o História da Reforma, Carter Lindbergh, certo? Que é um livro aqui sobre a história da Reforma Protestante, né? Eu fiz vídeo recentemente aí falando, né, por que a gente ainda não fez a nossa Reforma Protestante, e, enfim, me interessei de ler mais profundamente aqui sobre esse tema. Eu já li algumas coisas, né, enfim, biografias, né, do Gutenberg, do Martinho Lutero e tal, e outros livros aqui. O próprio livro da Pascale Casanova fala um pouquinho sobre isso também, mas esse aqui já é um livro mais específico sobre esse tema aí. A gente pode, da mesma forma, beber coisas aqui para poder tentar articular com o Brasil e achar soluções para a gente aqui, né? Então está aqui a História da Reforma, um dos acontecimentos mais importantes da história em uma narrativa clara e envolvente do Carter Lindbergh, tá? Então está aqui a História da Reforma, certo? Nessa capa dura bacana aqui. E esse livro, só para finalizar aqui, ele também foi um dos mais aqui interessantes em termos de desconto, né? Porque ele é um livro de capa dura, um livro tal que custava ali, se não me engano, uns R$80, saindo por 48, né? Um desconto bem legal aqui nessa Prime Day da Amazon. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o último, tá, da nossa lista aqui desses livros desse mês, tá? E espero que vocês tenham gostado aí, que tenha gerado dicas bacanas para vocês. E a gente volta aí no vídeo de amanhã, tá? Para refletir outras questões aqui no canal do YouTube, beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.